Salve, salve, acupunturistas! Aqui estamos nós mais um dia e essa é a nossa segunda live de aquecimento da jornada Acupunturista 12K. Então, quero de antemão já convidá-los e reforçar o convite para que vocês possam estar conosco no evento Jornada Acupunturista 12K, onde eu vou te ensinar como é possível fazer 12K de acupuntura apenas com acupuntura, podendo trabalhar apenas meio período. Então, se você tem interesse nisso, se você quer aprender mais sobre isso, um evento online, gratuito, nos dias 4, 6 e 8 de abril. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de mais um pilar, capaz de gerar um procedimento, gerar um faturamento desse, que é o conhecimento técnico. Vamos lá para mais uma discussão de caso clínico, que ele é importante neste processo. Então sejam todos bem-vindos e vamos lá. Show de bola! Isso aí. Vou fixar a live aqui, o conteúdo. Café com acupuntura. É um caso clínico hoje. Isso. Aê. Fixado aqui, sejam todos bem-vindos. Lembrando que quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever na Jornada Acupunturista 12K. O link está na bio. Certo? Então vamos entrando aí para nós fazermos um debate aqui a respeito de um tema bem complexo, bem difícil de se tratar aqui, em vista de todas as circunstâncias que envolvem esse caso clínico, que é um paciente de 20 anos que está em transição de gênero. Certo? Então vamos lá. Lembrando também que essa semana e a semana que vem estaremos todos os dias às 8 horas da manhã aqui com o programa Café com Acupuntura, num aquecimento para o evento Jornada Acupunturista 12K. Show? Então se preparem. Teremos muito conteúdo aí. Então, vamos lá. Então, enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos conversando aqui a respeito desse caso clínico. Então, é um paciente de 20 anos de idade. Sexo masculino, 20 anos de idade, que está em transição de gênero. Ele começou há mais ou menos 1 ano e meio, tá? E o desejo veio desde os 11 anos de idade. É um estudante, tá? Tem muito estresse, tá? Está tomando bloqueadores de testosterona e tomando estradiol, tá? Tem preferência por todos os sabores, tá? Ele tem preferência por todos os sabores, prefere o vento, prefere o outono, tá? E detesta o calor, detesta o verão. Então, nós já podemos pensar a respeito de um diagnóstico energético aqui, tá? Sem falar nas partes emocionais, que é a parte onde ele sente mais tristeza, mais melancolia, tá? A alimentação é muito voltado para massas, lanches, alimentos rápidos, processados. Tem muita dificuldade de socialização, de comunicação. O relacionamento afetivo com o pai, existe um certo bloqueio, até mesmo porque o pai não aceita esse processo, tá? Então não tem uma certa comunicação com o pai, então ele acaba se comunicando melhor com a mãe, tá? O pai é muito frio com ele, tá? Então tudo isso interfere muito na mente, nas características emocionais dele. E também, ele está fazendo tratamento com psicólogo, tá? Tem o psicólogo que faz sozinho com ele e também um psicólogo que faz um atendimento familiar. Ele não assume a transição perante a sociedade, então aqui nós percebemos já uma certa dificuldade,
da sua exposição. Então, isso acaba gerando uma introspecção, um fechamento muito grande, certo? Então, vamos lá. Vamos avaliar esse caso aqui mais profundamente. Fogo, terra, metal, água, madeira. Então aqui, ó, informações extremamente importantes que nós devemos levar em consideração do nível de desequilíbrio energético. E esse nível de desequilíbrio energético e a compreensão da avaliação, do diagnóstico e de uma linha terapêutica é o que vai fazer você ter resultados eficientes, que vai fazer você buscar, né, o melhor resultado para o seu paciente. E esse é um dos pilares importantes para quem quer trabalhar com a acupuntura, quem quer dominar o tratamento com a acupuntura e viver disso. Então, se você quer ter um faturamento alto, sobreviver e viver bem, com qualidade de vida, tendo tempo, responsabilidades, né? Podendo estar mais tempo com a família, então você precisa dominar essa base que é o conhecimento técnico. Não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento prático. Tá? Então, é um paciente de 20 anos de idade em transição de gênero, tá? E ele apresenta muito estresse, né? E não é para menos por tudo que ele está vivendo, né? Por todo o processo que ele está passando, ainda ter aceitação própria dele, aceitação da família e levar isso para um número maior, que é a aceitação da sociedade. Então isso é bem complicado, gera, né, numa pessoa ali iniciando a vida adulta, né, de 20 anos, saiu da adolescência, entrando na vida adulta, gera um impacto emocional muito grande e nada mais do que um estresse diário que ele vive, né, tentando se aceitar, tentando mostrar essa aceitação dentro de casa, num ambiente pequeno, quanto mais no ambiente mega que é a sociedade, né? Então, realmente é um nível de estresse muito grande e no nosso consultório chegará casos, né, tão complexos quanto, né, casos bem complexos, casos difíceis de tratamento e que nós precisamos, então, usar todo o nosso conhecimento em prol, né, de todo o nosso conhecimento para o nosso paciente, né? Então, dentro do consultório aí, muitos de vocês já atendem e veem isso diariamente, casos complexos que chegam e que nós precisamos nos posicionar, né, frente a todo essa variedade de desequilíbrios energéticos para que nós possamos fazer o melhor tratamento para o nosso paciente, né? E explicar, conversar, se posicionar, até porque, né, se nós não formos condizentes com a nossa conduta e explicar isso para o paciente, né, então o paciente ele não tem a obrigação de conhecer o que a acupuntura faz e como ela atua. Mas se você não consegue explicar isso nos mínimos detalhes para o seu paciente, isso pode gerar uma falha de comunicação. E essa falha de comunicação, então, gera uma possível decepção, uma possível frustração com o tratamento. E é isso que nós não queremos. Por quê? Porque se você gera uma certa decepção, uma certa frustração com os resultados do seu atendimento, o paciente ele vai ficar fechado para esse tratamento. Então, na mente dele, ele pode acreditar que a acupuntura não funciona. Então, por isso que o posicionamento profissional, a explicação, a comunicação do que é um tratamento de acupuntura dentro do seu consultório é primordial para você poder fidelizar o seu paciente e até mesmo mostrar para ele o caminho do tratamento. Certo? O caminho do tratamento. Então, nós temos aqui uma preferência por todos os sabores. Então, o nosso organismo, ele prefere sabores
para aumentar ou para buscar o reequilíbrio dos elementos. Então, se o paciente prefere amargo, ele tem um desequilíbrio do fogo. Se ele prefere o doce, ele tem um desequilíbrio da terra. Se ele prefere o picante, ele tem um desequilíbrio do metal. Se ele prefere o sabor salgado, ele tem um desequilíbrio da água. E se ele tem uma preferência pelo azedo, ácido, ele tem um desequilíbrio da madeira. E isso aqui, ele preferindo todos os sabores, né, mostra já um desequilíbrio de forma geral. Então nós precisamos estar atentos a isso aqui também, tá? Preferência por todos os sabores. Então podemos pensar num desequilíbrio de forma geral, tá? Ele tem preferência por vento. Então o vento e também o outono. Olha só porque isso aqui é importante. Isso aqui é importante, por quê? Porque ele detesta o calor e o verão. O calor e o verão. Se ele não gosta do calor e do verão, é possível que ele tenha o quê? Um excesso de fogo. E se ele prefere o vento vem para regularizar a madeira. Então ele tem uma deficiência de madeira, e ele gosta do outono, então ele tem uma deficiência do metal. E vamos ver se isso faz sentido, porque ele relata que tem muita tristeza e melancolia. Tristeza e melancolia. Um desequilíbrio emocional do metal. Do metal. E aqui, se ele tem um excesso de fogo, nós podemos pensar também numa ansiedade. Uma ansiedade. E o nível de estresse altíssimo predispõe a uma reverberação ainda maior dentro dos 5 elementos, das emoções. Tá? Então, aqui também tem uma dificuldade de socialização, uma introspecção. Uma difícil socialização. Uma difícil solicitação, um bloqueio afetivo com o pai, não consegue se abrir com o pai, conversar com o pai, conversa com a mãe, mas com o pai é mais difícil, tá? Então, tudo isso, né, é complicado, é muito complexo, e nós devemos trabalhar isso aqui e tratar isso aqui de uma forma muito responsável. Por quê? Porque por ser um caso complexo, por ser um caso que requer muitos detalhes, esse paciente, caso ele não tivesse fazendo tratamento com psicólogo, né, nós deveríamos encaminhá-lo. Se ele não estivesse fazendo tratamento psiquiátricos, nós deveríamos encaminhá-lo. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade como profissional da área da saúde. Tá? Então nós devemos encaminhar esses pacientes para tratamento especializado. Não é falar, deixe fazer acupuntura e vá fazer isso. Não é não é ou, é e. Tá? Nós precisamos então estar atentos aos detalhes. O atendimento multiprofissional aqui vai fazer uma diferença gigantesca nos nossos resultados. Tá? Então, pensem a respeito disso, tenham isso em mente, porque encaminhar o paciente para profissionais com competência não gera disputa, gera admiração. Tá? Então, saber lidar com isso da melhor forma possível, buscando o resultado do paciente, é o que vai te posicionar como autoridade, como um profissional de respeito. Então, se você quer seguir a carreira na acupuntura, né, e o que nós vemos muito hoje em dia é isso, né, o fisioterapeuta, o educador físico, o farmacêutico, o biomédico, o TO, o psicólogo, vários outros profissionais da área da saúde, né, faz uma especialização em acupuntura, só que ele nunca, a maioria das vezes, ele nunca consegue trabalhar apenas com a acupuntura. Aí ele ama a acupuntura de paixão, mas ele não consegue trabalhar e ter um rendimento somente com a acupuntura. Ele fica preso em outros viés.
Tá? Então isso é bem difícil, mas é possível se você consegue se posicionar, se você consegue comunicar isso com o paciente, se você consegue trabalhar num conjunto buscando o resultado eficiente para o seu paciente. Show? Então vamos lá, que eu vou colocar a língua, tá? Para nós avaliarmos os desequilíbrios energéticos e então nós fazermos a comparação aqui para saber se faz sentido. Por quê? Porque dentro de todo esse processo aqui, ainda pode ter muitos níveis de preocupação, insegurança, medo, tá? Insatisfação, pode ter ali muita alteração, né, com raiva, com mágoa. Então, trabalhar de forma conjunta, e aqui eu puxaria até um gancho que seria de extrema importância usar os protocolos do curso de inteligência emocional. Por quê? Porque os protocolos do curso de inteligência emocional vão fazer o quê? Vão auxiliar a dessensibilização dessas emoções, promovendo um autoconhecimento para que esse paciente, em primeira mão, tenha um conhecimento próprio, um autoconhecimento, e esse autoconhecimento ajude ele a lidar da melhor forma com as alterações emocionais, para que essas alterações emocionais não gerem níveis de introspecção maior, não gerem um estresse maior, não gerem uma tristeza, uma melancolia maior. Por quê? Porque ele vai aprender a lidar, ele vai ter um autoconhecimento, e esse autoconhecimento favorecerá, então, o processo de inteligência emocional. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu colocar a foto da língua aqui. Tá? Essa é a foto da língua. Tá? Pegou um pouquinho de sombra aqui, mas eu acho que vai dar pra gente visualizar bem. Deixa eu só ver se eu... Isso. Essa é a foto da língua do paciente. E aí? Vamos lá, vamos tentar avaliar essa língua da melhor forma possível. O que vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver saburra nessa língua? A foto não está da melhor qualidade, mas nós conseguimos avaliar aqui alguns fatores importantes. Vamos naquele passo a passo que nós sempre fazemos. Essa língua apresenta saburra? Se tem saburra nessa língua, ela é de qual cor? Ela é branca ou amarela? É uma língua branca ou amarela? O que vocês conseguem visualizar aí? É uma língua que apresenta saburra. Perfeito. Mas ela é branca ou ela é amarela? É uma saburra branca. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra o quê? Que é uma língua que apresenta frio interno. É uma língua que apresenta frio interno. É uma língua que apresenta frio interno. Show? Então, ó, nós já percebemos que ela tem saburra. É uma saburra branca, que nos mostra que tem um frio interno. E o segundo passo que nós vamos avaliar agora é o quê? É a cor dessa língua. Essa é uma língua que ela tem cor, ela é arroxeada, ela é vermelha ou ela está mais para pálida? É uma língua arroxeada, uma língua vermelha que tem vida nela, ou uma língua mais fria, mais pálida? Show! É uma língua que está mais sem cor, né? Uma língua que está mais sem cor, uma língua pálida.
E a palidez na língua, né, a coloração da língua, ela se dá através de quê? Através da circulação de sangue. Se tem sangue circulando, se tem sangue chegando na língua, ela vai ficar vermelha. Se tem sangue parado na língua, estagnado na língua, ela vai nos mostrar arroxeada. Mas se ela é uma língua mais para pálida, ela nos mostra o quê? Uma deficiência de sangue. Uma deficiência de sangue. Certo? A terceira questão que nós vamos avaliar na língua é a forma. A forma. E essa língua aí, nós conseguimos perceber se ela tem alguma fissura, se ela tem edema, se ela tem um volume maior? Como que está essa língua na forma física? Existe uma certa fissura nela? Ela está edemaciada? Como que está a forma física dessa língua? Grande Rodrigo. E aí, professor, como o senhor está? Tudo certo aí? Tava sumido aí, sentindo sua falta aqui. E aí, como está essa língua? Olha, é uma língua que ela apresenta uma fissura, não é uma fissura tão profunda, mas ela apresenta uma fissura ali no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior. No triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior. Então tem sim uma certa fissura. E ela também nos mostra o quê? Edemaciada, volumosa, tá? Tanto é que ela nos mostra uns sinais de dentição. Se tem sinal de dentição é porque ela está com um volume grande. Tanto é que ela apoia aqui no arco dentário, né, mostrando então essa forma denteada. Então ela está edemaciada, denteada. Certo? E por fim, nós vamos avaliar a umidade dessa língua. Essa língua, ela apresenta úmida ou ela apresenta seca? Ela tem líquidos orgânicos, tá? Ela apresenta líquidos orgânicos, tá? Pela foto aqui nós não conseguimos visualizar muito bem, né? Mas vocês conseguem perceber se ela tem brilho essa língua ou se ela está mais para seca? Show, Rodrigo. Maravilha. Pois é. Apareça sempre que possível. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Show de bola. Tem um certo brilho, né? Não é uma língua que apresenta aquela secura importante. Tem um certo brilho. Então, essa língua também nos mostra úmida. E aqui então nós podemos, né? Traduzir isso aqui, né? Se tem saburra branca, tem frio. Se tem palidez, tem uma deficiência de sangue. Se tem fissura, tem uma deficiência da energia yin do baço. Tanto é que a alimentação é o quê? Com muitos lanches, massas. Esses alimentos acabam comprometendo a energia do estômago e do baço. Acaba comprometendo a energia do estômago e do baço. Certo? E essa deficiência de energia yin, que não consegue auxiliar o estômago e o baço a metabolizar a energia dos alimentos, né? A energia dos alimentos, separar, transformar, maturar os alimentos, né? Isso acaba começando a gerar o quê? Um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia, então, vai gerando uma estagnação. Estagnação de ti. De quem? Do baço. Se está denteada, tem do fígado e da vesícula biliar também. Por quê? Porque essa estagnação já chegou nas laterais.
E é uma língua que se mostra úmida também. É uma língua que tem um certo brilho, que tem um certo acúmulo de líquidos orgânicos aqui na língua. Então isso mostra uma deficiência de energia yang do pulmão. Uma deficiência de energia yang do pulmão. Então olha só, conseguimos chegar nos desequilíbrios que nós visualizamos na língua e traduzir esses desequilíbrios para desequilíbrios energéticos. Show? Mas agora, se nós buscamos resultados eficientes, se nós queremos nos posicionar no mercado de trabalho, ter resultados com a acupuntura, ser conhecidos pelo nosso trabalho, nós devemos buscar resultados com a acupuntura. Não adianta nada você estudar, dominar toda a teoria, mas na prática você não ter um conhecimento, não conseguir entregar o resultado para o seu paciente. E se você não consegue entregar o resultado para o seu paciente, o que acontece? Acontece que os pacientes chegam, passam a temporada de tratamento com você e não volta mais. E não volta mais. Então aqui é de extrema importância, tá? Você fazer uma autoanálise de como estão os seus pacientes. Olha só que interessante. Se os seus pacientes vêm, faz uma temporada de tratamento com você, algumas sessões, some, vai embora e nunca faz mais, é um sinal de alerta. Será que esse paciente meu entendeu o tratamento? Será que o resultado, será que eu consegui entregar o meu melhor dentro do resultado para esse paciente? Certo? Porque se um paciente faz um tratamento com você, depois ele volta e marca de novo, depois ele volta e marca de novo, é sinal de que ele viu o valor no seu tratamento. Você conseguiu mostrar o que a acupuntura é capaz de fazer para ele. Tanto é que ele não vai em outro profissional, ele marca com você novamente. Então, são análises no microsistema que nós podemos avaliar diariamente dentro do nosso consultório para saber se nós estamos sabendo comunicar o tratamento de acupuntura, sabendo nos posicionar, sabendo esclarecer para o nosso paciente o que é possível com a acupuntura. É lógico, nós não podemos prometer resultados mirabolantes, mas devemos estar atentos a como nós estamos nos posicionando frente ao nosso paciente. Será que nós não estamos gerando expectativas demais para o nosso paciente? E isso gera uma decepção, uma frustração com os resultados? Será que nós não estamos nos posicionando descrentes demais com o resultado a ponto do paciente não sentir confiança no seu tratamento? Aqui o balizamento, ele é minucioso, mas nós devemos saber nos portar frente a isso. Show? E aqui então, chegando nos desequilíbrios energéticos, eu pergunto para vocês, qual é o desequilíbrio energético nessa língua que mais chama atenção? Que mais chama atenção? Qual que é o desequilíbrio que mais chama atenção nessa língua? Você viu essa língua pela primeira vez, o que mais chama atenção? Para nós seguirmos uma linha terapêutica a ponto de gerar um conhecimento, a ponto de gerar uma linha terapêutica para buscar o melhor resultado para esse paciente. Os edemas é uma língua edemaciada, né? Volumosa. É uma língua edemaciada, volumosa, né? A coloração também chama muita atenção, né? Então aqui, ó, a palidez e o edemaciado é o que mais chama atenção nessa língua. É o que mais chama atenção nessa língua, né? Ela tem um volume tão grande que até as laterais entram em alteração. Show! É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos trazer isso aqui para o nosso caso clínico. Vamos trazer isso aqui para o nosso caso clínico para nós conseguirmos entender
e buscar compreender os desequilíbrios energéticos desse paciente. Tá? Então, ó, se ele tem palidez, ele tem deficiência de sangue. Se ele tem deficiência de sangue, pode ser que algo está impedindo uma boa circulação do sangue. E ele tem esse edemaciado que nos mostra uma estagnação de Ti. Ah, será que a estagnação de energia é capaz de impedir a circulação de sangue, não deixando o sangue chegar, né? Falando assim, né? Não chegar na língua, lógico que está chegando, mas não numa quantidade importante para dar a formação da cor na língua. Tá? Será que a estagnação é capaz de gerar isso? Será que o desequilíbrio é da terra interferindo na madeira? Só que se a terra está estagnada, ela consegue gerar circulação de energia em ti? Possivelmente não. Por quê? Porque esse paciente também apresenta a língua úmida, com deficiência de energia Yang. Vocês conseguiram visualizar que o diagnóstico agora fica muito mais atrativo, fica muito mais didático para você seguir uma linha terapêutica, selecionar os melhores pontos para buscar o reequilíbrio desse paciente? O reequilíbrio desse paciente? Vocês conseguem perceber isso? Por quê? Porque a alimentação desse paciente também, olha só, a alimentação desse paciente também interfere nos desequilíbrios energéticos, Mas, faço um parêntese aqui, não só ela. As alterações emocionais interferem de forma primordial também. Um paciente que está em transição de gênero, como vocês acham que é a mente? Como vocês acham que é as questões emocionais dele? Olha só, ele já relata tristeza e melancolia. Será que ele se sente seguro para se posicionar para ele mesmo? Para os pais? O pai, principalmente, que não aceita? E se ele não tem aceitação dentro de casa, como que será essa aceitação no ambiente maior, que é a sociedade? Como que ele vai se portar? É fácil? Será que não gera também insegurança? E essa língua desse paciente tem o quê? Uma saburra branca, que também nos mostra um frio. O frio gera medo? Gera insegurança? Conseguem perceber isso? Faz sentido isso para vocês? Manda a cabecinha saindo fumaça aí se faz sentido tudo isso. Manda a cabecinha saindo fumaça aí se faz sentido tudo isso. Se vocês conseguem visualizar dessa forma. Conseguem perceber a sutileza que é a acupuntura? E a acupuntura, ela não é apenas o conhecimento teórico. O conhecimento teórico, ele é primordial, tá? Uma das coisas que eu mais estou querendo mostrar aqui para os acupunturistas ou os estudantes de acupuntura que me seguem é que a acupuntura, ela é minuciosa. Ela é algo incrível. Mas para isso nós precisamos estar atentos a detalhes, tá? Detalhes muito importantes, que é você precisa sim ter um conhecimento teórico, você precisa dominar a teoria, fisiologia energética, avaliação, anamnese energética, diagnóstico energético, para você ter sucesso no seu tratamento. Mas para isso você também precisa de uma boa prática. Uma boa prática com a acupuntura. Tá?
Não adianta nós querermos e pensar que nós seremos capazes de entregar um resultado muito bom para o nosso paciente se nós dominamos muito a teoria, mas não temos muita prática, ou se nós temos prática demais, utilizamos agulhas em diversos pacientes, mas não temos uma boa base teórica. Mas mais do que isso, o seu sucesso não vai ser determinado só por isso aqui. Você precisa saber se posicionar. Posicionar. Saber vender o seu produto. Vender o seu tratamento. Saber precificar a sua sessão. Precificar a sua sessão. Porque senão você pode ter um conhecimento teórico e prático muito bom, mas se você não sabe precificar a sua sessão e você vai lá, cobra X reais na sessão, só que o seu custo de atendimento é Y, é maior. E você está pagando para atender, por quê? Porque nós não temos conhecimento de gestão também. Não temos conhecimento de gestão também. E às vezes você conhece um acupunturista muito bom, e eu conheço, tá? Um acupunturista muito bom, que ele tinha agenda lotada. Trabalhava 10 horas por dia, atendia muitos pacientes mesmo. Muitos pacientes. O cara tinha um conhecimento teórico, tinha um conhecimento prático, atendia demais, e ele achava que ele estava ótimo, que ele estava muito bem. Só que ele cobrava 30 reais na sessão dele. E o consultório dele lotado de gente. Só que ele ficava sempre questionando, nossa, eu estudei tanto acupuntura, eu já fiz prática, eu atendo muita gente, eu tenho lista de espera no meu consultório, só que eu não consigo fazer mais nada, eu fico escravo da acupuntura. E eu não consigo entender o porquê que eu sou escravo da acupuntura. Se eu tiro um dia da minha agenda, desmarco os meus pacientes, eu não fecho a conta no final do mês. Falta dinheiro para eu pagar as contas básicas. E é aí que entra o entendimento de gestão. Ele estava o quê? Ele estava cobrando um valor menor do que o gasto que ele tinha para atender. Tá? Então, olha só, nós temos que colocar tudo isso no papel. O quanto você gasta de deslocamento, o quanto você gasta de aluguel de sala, você compartilha sala, você tem a estrutura, você paga água, energia, secretária, você tem que ter isso em mente. Você atende domiciliar, qual que é o custo do seu deslocamento? Quanto que você gasta de combustível de um paciente para o outro? Você perde tempo na ida, aí você atende e você perde tempo na volta. Você coloca isso no papel? Se você não coloca isso no papel, a sua hora é limitada. O seu dia só tem 24 horas. Vai chegar um ponto que você não tem por onde crescer mais. E se você não entende disso aqui, você começa a ficar escravo da profissão. Aí eu sentei com esse profissional e nós conversamos sobre isso. E ele falou, nossa, tem razão. Tem 3 anos que eu não subo o preço da minha sessão. Por quê? Porque a inflação estava deteriorando o dinheiro dele. E ele tinha resultado. Era um bom profissional. É um bom profissional. Aí ele aumentou o preço da sessão dele. E os pacientes continuavam pagando. Por que os pacientes continuavam pagando? Porque ele era muito bom na teoria e na prática. Ele entregava resultados, os pacientes via resultado com ele. Então ele aumentou. Só que não caiu o número de pacientes dele, porque ele tinha a base. E ele continuou atendendo. E ainda com lista de espera. Só que agora ele conseguia um resultado. Ele conseguia ter pelo menos um dia da semana que ele conseguia desmarcar os pacientes do dia para ele poder ficar com o filho, levar o filho na escola, levar o filho num zoológico, num parque da cidade, aproveitar o crescimento do filho dele. E aí?
Qual que é a sua missão? Tá? Olha só, acupunturista, ele também tem que ter saúde, ele também tem família e ele também precisa de sucesso. Ele precisa de sucesso, sem inverter a ordem. Porque senão, se ele não tem família, ele não consegue aproveitar, ou se ele não tem saúde, ele não consegue aproveitar a família. Não adianta ter sucesso e não ter a base familiar, amigos, pessoas que te apoiam e também não ter saúde. Então nós precisamos e devemos entender isso. Isso é primordial. Tá? Então, dito tudo isso aqui, nós precisamos compreender que essa base ela é de extrema importância. Essa base ela é de extrema importância. Porque o seu sucesso ele não vai vir sem a teoria e a prática. Pega um pacote de agulha e entrega na mão de um aluno que fez uma teoria mais ou menos de acupuntura. Ele pode espetar. Espetar a agulha é fácil. Espetar a agulha é fácil. Quando eu era pequeno, minha avó costurava. E eu pegava as agulhas dela lá, ficava brincando. Muitas vezes eu espetei o dedo lá sem querer. Espetar a agulha é fácil. Agora eu quero saber se você tem conhecimento. Se a sua teoria, a sua prática é a base para você poder se posicionar, poder vender, poder precificar a sua sessão. Eu fiz um levantamento aqui no meu Instagram recentemente, né? Falando sobre preço de sessão. E falei que eu conheço um profissional que ele cobra R$700 a sessão de acupuntura. Ah, mas se eu conheço um que cobra 700, você vai cobrar 700 também? Não. A realidade é totalmente diferente. Você pode cobrar 700? Pode. Desde que você entregue o resultado para o seu paciente. Se você entregar o resultado para o seu paciente, ele vai estar disposto a pagar. Mas não é isso que eu quero falar. Não é sobre isso. Você tem que cobrar um preço justo que vai te posicionar, que vai te gerar autoridade, que vai te gerar o quê? Competência no mercado. Quando o seu paciente lembrar, nossa, eu preciso de um acupunturista, ele vai lembrar de você que ele fez o tratamento, ou ele vai querer procurar outro profissional? E aí? Você já foi num médico que resolveu muito bem seu problema? Quando você precisa de novo, quem que você vai procurar? O que resolveu ou aquele que te atendeu mal, que não resolveu o seu problema? Pensem nisso. Pensem nessa realidade. E aqui, então, dentro desse caso clínico, uma forma que eu vejo muito abrangente para você buscar um resultado para esse paciente é justamente o quê? É justamente você seguir uma linha terapêutica capaz de gerar um autoconhecimento. Um autoconhecimento que vai ser capaz de gerar uma inteligência emocional. Que vai ser capaz de atingir o sistema límbico desse paciente e o neocórtex para que ele possa racionalizar, conscientizar as emoções e saber lidar com isso, porque não vai ser fácil na vida dele. Não vai ser fácil. É um paciente que está em transição de gênero. O próprio pai dele não aceita. Ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que entender, tá? Ele vai ter que entender também o pai, para ele saber conversar, saber se posicionar com o pai, para que depois que ele consiga se posicionar em casa, que é um ambiente onde é um ambiente menor, é um ambiente que geralmente tem mais um autocuidado, é um ambiente familiar, para ele poder se posicionar frente à sociedade. Certo? Então aqui eu usaria os protocolos de inteligência emocional. Começaria lá no gestacional. Dessensibilização gestacional.
E o que é dessensibilização gestacional? É você usar um protocolo de acupuntura que auxilie a dessensibilização das emoções que essa criança vivenciou na fase que ela estava dentro do útero da mãe. Dentro do útero da mãe. As emoções da mãe passam para o filho através do cordão umbilical. As emoções, elas atingem o sangue e o sangue passa para o feto através do cordão umbilical. Então, crianças dentro do útero da mãe, dentro da vida intrauterina, naqueles 9 meses que eles estão ali, eles recepcionam todas as emoções da mãe. Então, como eu não sei como foi a gestação desse paciente, eu faria um protocolo gestacional. Depois disso, eu vinha fazendo a dessensibilização de cada um dos elementos. Olha só, muito introspecção, muita tristeza, muita melancolia, dessensibilização do metal, dessensibilização do fogo, ansiedade, dessensibilização da madeira, raiva, dessensibilização da água, medo, insegurança, dessensibilização da terra, diminuir a preocupação, a estagnação de energia. Por fim, depois que dessensibilizou tudo isso aqui, fazendo o passo a passo do tratamento, o que eu faria? Protocolo Paládio do Shen, que é um protocolo que ativa o neocórtex depois que o sistema límbico já está todo dessensibilizado. Para quê? Para proteger as emoções do meu paciente. E o que é proteger as emoções? É blindar você para não ter emoção? Não. É você gerar uma conscientização, uma racionalização das suas emoções para que essas emoções não te paralise, não gere um desequilíbrio energético que possa vir gerar uma patologia física. É você compreender as suas emoções depois de um autoconhecimento e depois de uma limpeza das suas emoções. O que esses protocolos fazem? Eles dessensibilizam as emoções, gerando um autoconhecimento. Tá? Esse é o melhor caminho. Show? Fez sentido para vocês? Fez sentido aí para vocês? Olha que incrível. Que nível chegamos? Que nível chegamos? Olha só. Então, aproveitando, eu quero reforçar o convite para vocês, para que vocês possam participar da jornada Acupunturista 12K. Tá? Jornada Acupunturista 12K. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de abril, na qual vou mostrar para vocês como é possível você gerar um faturamento de até 12 mil com acupuntura por mês, podendo atender apenas meio período. É possível, eu vou te mostrar como é possível. E além de tudo isso, vou te mostrar um conhecimento teórico e prático para você aumentar a possibilidade de entregar resultados mais eficientes para os seus pacientes. Né? Com tudo isso, tá? Você vai sair transformado, com a mentalidade aberta para essas questões, para que você possa entregar o seu melhor para o seu paciente e também poder viver dessa terapia que é incrível, que é a acupuntura. Tá? Show? Maravilha. Aproveitando também, quero lembrá-los que essa semana teremos o Café com Acupuntura todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, num aquecimento para esse evento Jornada Acupunturista 12K. Quem for de Florianópolis e região, também estarei com o curso presencial de Acupuntura na Inteligência Emocional em maio. Tá? Então, se você é de Florianópolis, região, temos, se eu não me engano, 2 vagas somente para o curso presencial. Se você tem interesse, me chama lá no direct que nós conversamos a respeito. Tá? Temos mais, acho que apenas 2 vagas.
É um curso que eu nem divulguei muito, porque já é um curso que já tinha uma quantidade de alunos, então temos acho que mais 2 vagas. Se você tiver interesse, me chama no direct que nós conversamos a respeito. Aguardo vocês amanhã também, às 8 horas da manhã aqui, para o nosso aquecimento do Jornada Acupunturista 12K. Convide todos os seus amigos, os seus colegas de pós-graduação e venha para esse evento que vai ser incrível. Para fazer a inscrição, basta ir lá no link da minha bio e fazer a sua inscrição. Aguardo vocês lá. Tenham todos um excelente dia, um grande abraço. Qualquer coisa estou sempre à disposição. Um abraço, excelente dia.